não é? Mas nós teremos nessa noite entre nós uma mulher, mãe de 2 filhos. Que mãezona, hein? Pois é, né? Missionária. Foi o que ela fez com aquele menininho. Pensa que ela é mãe de uma figura. O que deram pra aquele menino comer? Eu não sei que fermento deram pra... Um gigante. Se você não conhece, você precisa conhecer o Estevão Barroco e o Samuel. O Samuel ainda é pequenininho, mas o Estevão vai ser discipulado pelo Estevão, mas com certeza. Mas o Estevão é um capítulo à parte na vida da Vivian, né? Assim, tem toda uma sabedoria, uma alegria, é contagiante. Bom, sou suspeita para falar, né? Que eu acho que depois da Viviane, né? Porque deve ser a fã número 1 do Estevão, né? Eu venho logo em seguida, viu, Vivian? Eu sei que a Vivian já tá aqui ouvindo, amo demais, nós amamos demais vocês. Eu digo aqui de vez em quando e eu queria repetir isso. Uma vez eu li na postagem de um pastor, ele dizendo que a melhor coisa de ser amigo de Deus é que ele nos apresenta os amigos dele. É, assim mesmo. E aí, pensa numa amizade que nós temos convicção de que foi o Senhor quem projetou lá no céu, não é? Porque seria impossível pelos meios naturais a gente se conhecer, mas Deus, que é o melhor roteirista, o melhor escritor de histórias, Ele nos juntou todos e nós nos sentimos abençoadíssimos por essa amizade, temos um carinho que você não queira saber. Nós já amávamos o sertão, né? Mas com essa família lá, a gente ama 2 vezes mais. Não, e toda aquela galera de ontem, aqueles irmãos maravilhosos que nos receberam com tanto amor. Irmãos, ontem nós tivemos um dia para entrar na história, né? Quem nos conhece já há muito tempo sabe que nós já lançamos muitas sementes no sertão, né? Começamos um trabalho em Pindoba, trabalhamos um tempo lá em São Miguel dos Campos. Além disso, tivemos um tempinho lá entre São Sebastião e Penedo, em um povoado chamado Sapé. Já andamos fazendo umas coisas assim, né? Plantamos algumas igrejas por aí. E fomos tão abençoados, crescemos tanto. E no meio desse percurso, a Zoe apareceu e atrapalhou tudo que a gente tá falando. Nada. Isso não é verdade, irmão. O Senhor nos plantou em um local e nós temos ali realmente sido abençoados também na nossa congregação, na nossa igreja local. Mas, nossa, se nós já tínhamos muitos motivos para amar o sertão, agora, como o Fábio disse, nós temos muitos motivos. Lá tem um povo bem precioso, um povo muito amado, né? Nós falamos da estrela da família, o Estevão, mas nós já tivemos por aqui a Viviane. Vivi é incrível. Amamos demais. Já tivemos por aqui também a Carol, que vem lá da igreja do pastor Rubem, mas está lá na base da Iris. Cheiro. Temos alguns dos que estão no chat aqui, lá nas escolas que eles estão promovendo. Já tivemos a oportunidade de estar juntos em algumas conferências missionárias nas que nós organizamos. O pastor Michael teve conosco, nos ajudando na organização, nos colocando em contato com pessoas, nos ajudando em tantas coisas. Irmãos, é tão bom ser amigo de Deus. Investe na tua amizade com o Senhor, porque se existe um tremendo de um benefício, uma bênção de ser amigo de Deus, entre todas as muitas outras que a gente pode relatar, é desfrutar dessas amizades que o Senhor apresenta. Então, com muito carinho, eu sei que ela está me ouvindo, queria dizer que a Vivian é bem-vinda aqui, a Viviane, Estevão, Samuel, Michael, Jonas, Verusca. Chega de conversa e vamos convidar a nossa querida Vivian, bem-vinda! Que linda, preciosa. Obrigada, pastor. Querida, que honra ter você aqui. Nós nos sentimos extremamente honrados em conhecer alguém com um coração tão lindo. A Vivian, gente... Honra minha, pastor. A Vivian é aquele tipo de gente, quando você chega perto, dá vontade de você morder. Assim, a fofura dela foi pro Estevão, né?
Incrível, o amor de Deus nela é uma coisa abundante, como ela é carinhosa, meiga, doce. É só Deus mesmo, né, pastor? É Deus purinho mesmo. E a gente fica assim muito honrado em tê-la conosco aqui. E especialmente quando a gente está falando sobre esse tema tão gostoso. Deixa eu passar só um pouquinho meu áudio aqui. Então, não sei nem onde é que tá. Mas nós estamos falando aqui esses dias sobre vocação, sobre ministério. Há uma dúvida, pastor, eu não sei como é o chamado. Ai, eu não sei, o cara tá 100 anos na igreja, pastor, que bengala, eu não sei o que é que eu devo trabalhar, pastor, meu filho, seu tempo tá indo pelos dedos, presta atenção, Jesus está às portas, tá batendo, precisa fazer alguma coisa, mas eu não sei, eu acho que é isso, depois, eita, pastor, não é isso não que eu queria, eu acho que é, vontade de mandar um leão e comer esse povo. Sim, mas aí quando calma, tô um pouquinho de não, aqui é café, que é o café deixa a gente mais nervoso. Eu quero abraçar todos os missionários da base Íris aqui de Alagoas, estão nos escutando, se estiverem por aí, gente, vocês são lindos demais, viu? Jonas, Verusca, aquela bebê fofíssima deles, Madalena, doce. A Madalena. Na verdade, cada missionário ali da base, Deus abençoe vocês, obrigado. Ontem nós trouxemos uma lembrança daí, foi um cacto desse tamanhão, assim, ó. Ele tinha que falar. Rafa, muito obrigada por realizar o desejo do meu coração. Obrigada, já tá lá plantado do lado de fora. Valeu, que foi legal. Bom demais. Então hoje a gente trouxe alguém que tem uma autoridade tremenda de Deus, não só pela sabedoria que... Se você conversa com o Michael e Vivian um pouquinho, vocês vão ouvir muito de Deus, né? São pessoas que têm uma graça de Deus assim para liderar, né? À toa que são os líderes da Missão Íris aqui em Alagoas, são coordenadores aí da base, mas também porque eles deram tudo, entregaram tudo em prol disso, né? E são exemplos, são pessoas que a gente... Uau! E a gente queria essa noite ouvir, e vocês façam perguntas. Quando chega no final da nossa transmissão, aí pastor, tem aquela pergunta, não adianta. De 10 minutos para lá é só, a gente vai ouvir o que Deus tem que falar, ainda vai sugar de canudinho. Mas você tem durante a transmissão fazer perguntas, perguntem, não saiam com dúvidas daqui. E Bruno vai me ajudando aí, tá bom? Eu quero só fazer uma observação. Eu disse, né, que a Vivian é mãe de um bebezinho e tem um filho de 5 anos. E ontem, quando ela foi para casa dela, eu fiquei lá na base com o pessoal. E aqui, a gente sempre recebe a seguinte pergunta: como é o dia a dia do missionário? O que é que ele faz? E não sei o que. Então, irmãos, olha só. Ontem eu me fiz de repórter por um dia e eu filmei os bastidores da vida missionária, entendeu? Lembra que a gente tá falando sempre dessa questão do romantizar, do glamour que a gente pensa, essas coisas. Então a gente vai preparar um videozinho para mostrar para vocês. Eu quero contar para vocês que eu entrei no quarto dos missionários, eu filmei lá os detalhes para mostrar para vocês, certo? Eles lá no dia a dia deles. Claro, né? Nós vamos bolar um videozinho e colocar em outro Papuzão Missionário. Então não vale perguntar sobre isso, não é hoje. Hoje vamos sugar da Vivian, como o Fábio disse, todas essas coisas maravilhosas que ela tem para compartilhar e nos ensinar, né? E aí, pra gente começar com as perguntas, eu queria fazer já a minha. Eu já tô com 3 em 1. Vivian, você é esposa, você é mãe, seus pais são vivos, você tem uma irmã gêmea, você tem um ministério para desenvolver, você é uma pessoa cheia de muitas coisas para fazer e de muitas demandas, não é? Sim. Como é que no meio, como é que uma pessoa tão ocupada dá conta de ser, junto com o esposo, líder de uma base? Eu sei que vocês têm apoio de outras pessoas, líder de uma igreja no sertão, de uma base missionária. Como é que faz para equilibrar tantos interesses? Sim. Primeiro, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu posso garantir que honra maior é a minha, de poder estar conversando com vocês. Vocês são uma família que
abriram as portas para a gente aqui em Alagoas, né? Foram usados por Deus para nos inserir, né? Aqui nessa terra. E então nós temos uma eterna gratidão pela vida de vocês. A nossa história passa pela vida de vocês. Yes! Nós agradecemos muito a Deus por isso. E pra gente é de verdade uma honra. Quando o pastor Fábio convidou, eu falei, tenha dúvida, eu aceito sem pensar duas vezes. E como vocês bem já mencionaram, falar sobre... Eu gosto muito desse assunto, né? Na escola que a gente tem, a Martos, eu falo sobre isso, sobre vocação. Em outros lugares, é um assunto que eu amo muito, que é vocação. Porque literalmente é o que eu vivo, né? Eu vivo a minha vocação. E respondendo a pergunta da pastora Érica, eu costumo falar que quando a demanda é grande, a organização tem que ser maior ainda, Sim. né? Eu vim quando eu vim para o campo missionário, não tinha filhos, então eu era uma pessoa, né? Ninguém tem filho e consegue continuar sendo a mesma pessoa, né? Não, nunca. Somente com aquele ali. E eu fui adaptando, né? Eu tenho a cereja do bolo que meus filhos não dormem, então são noites e noites e noites em claro. Então eu fui organizando, né? E sobretudo, eu sempre falo isso, né? Entendendo que o fato dos meus filhos vieram depois que eu vim para o campo, mas eles têm um lugar de prioridade, né? Nessa demanda, não acima de Deus, mas de repente, como muitas vezes acontece, acima da minha rotina de trabalho, né? Eles têm um lugar, um lugar de prioridade. Então, eu fui aprendendo, eu sempre falo que eu aprendi com Eclesiastes, sobre o tempo de todas as coisas. E eu fui entendendo isso na minha vida. Então, entendendo o tempo como missionária, como líder de base, como mãe, como esposa, como filha, como irmã, como tantas, né, atribuições que a gente vai tendo durante a nossa história, né? Então, hoje o que eu faço é me organizar. Eu sou hoje uma pessoa assim que eu não sou escrava da minha organização, mas eu uso a organização para me servir, né? Para que eu possa dar frutos, continuar dando frutos na minha vida. Então, hoje é isso. Eu me organizo. O pessoal até brinca aqui, né? Que eu sou a pessoa das pautas. Porque todo domingo eu monto a minha agenda da semana, as pautas das reuniões, quem a gente vai conversar, o que a gente vai fazer. Então, é literalmente assim, eu organizo a minha semana inteira para conseguir dar conta de tudo, né? Mas também, eu acho que o grande segredo é esse, né? A gente não é escravo das nossas agendas, Deus tem o controle dela. Amém. Dos nossos dias aqui, às vezes dá certo, às vezes não dá, e a vida segue, né? Porque aquilo que a gente é maior do que o que a gente faz, né? Amém. Seguindo por essa verdade, a gente consegue manter a alegria mesmo quando não consegue fazer tantas coisas como gostaria. Sim. Ok, já tem uma pergunta aqui do pessoal, aqui da Sandra. E depois eu queria falar sobre a questão, por falar em Sandra, que ela fez essa pergunta, mas em cima disso eu quero falar sobre a questão de missionário de terceira idade, como é que se tem algum projeto para quem é missionário de terceira idade, nesses irmãos que já estão descendo a ladeira, né, como a Sandra. Como ele. Eu tô ficando, eu vou ter meio século, agora em novembro, meio século, eu tô pensando em fazer meu aniversário lá no sertão, um daqueles povoados lá de Piedade. Fazer um aniversário lá dentro, vamos uma celebrar. Parte que só pode ir andando. Pra ver se os irmãos chegam lá. Gostei dessa ideia. Vamos lá levar um monte de bolo, um monte de comida pros missionários, pros irmãos lá do sertão de Piedade. O sertanejo é um povo festeiro. Demais. Ô Vivi, essa aí é uma briga do Fábio, viu? Com a Sandra, né? Mas é muito interessante falar sobre isso, né? E eu queria só arrematar na fala da Vivian, Sandra, dizendo o seguinte: se você presta atenção na resposta, é possível sim ser mãe, não é, de crianças que não dormem, como ela falou, também vivi a experiência semelhante com o João, Vivian. Com a Bia, não. Deus, gente. A Bia dorme tanto até hoje, ela dorme. Glória a Deus, glória a Deus. É possível, irmãos, dar conta do nosso chamado, da nossa vocação. Sim. Sendo mãe,
sendo esposa, tendo uma casa para cuidar, tendo coisas para fazer, não é? É possível. Sim. Organização. Olha só. É por aí que nós temos que caminhar, né? A nossa irmã da terceira idade, a Sandra, e Simone, vamos mudar essa foto aí, Simone. E você também já, né, Espírito Santo, né? Pelo amor de Deus. A Sandra pergunta, como que é educar seus filhos no campo missionário? Diz aí. É maravilhoso. A gente brinca que... Eu conheci alguns anos atrás, eu estava em Petrolina, eu conheci um casal de missionários, eles têm aproximadamente hoje uns 70 anos de idade. E eles criaram os filhos dele, e era meu primeiro ano, o Estevão tinha 1 ano de idade quando eu conheci, tive esse encontro. E eles estavam me contando como foi a vida criando os filhos. Eles tiveram 4 no campo missionário, né? Todos os 4 filhos deles são envolvidos em missões. Todos são missionários. E eles estavam contando, né? Que eles hoje olham para trás e têm certeza que não teria tido vida melhor para os filhos deles. E eu agarrei essa verdade. Falei, é isso. Porque eu acredito, pastor, assim, que quando Deus chamou eu e o Michael, ele já sabia quem ia vir no pacote, né? Eu acredito que Deus chama família. Eu creio. Então, Deus nos chamou só o Michael, como Deus não só me chamou, Deus chamou o Michael e nós dois como família, e ele sabia os frutos que viriam. Então, o Estevão e o Samuel, eu sempre falo isso, né? Eu não vou esperar meus filhos crescerem para ensinar. Às vezes a gente subestima, né? O fato deles serem crianças, serem pequenos, mas eu acho que o momento certo é sempre abrir o olho, é o grande momento. Deuteronômio já fala isso, né? É verdade. Você vai ensinar enquanto você está andando, quando você está sentado, quando você está dormindo, quando acorda. Exatamente. Todo o tempo. Então, essa é a nossa realidade aqui, como eu creio que deveria ser a realidade de todo crente, independente se está no campo missionário ou não. No nosso caso aqui, com eles, como eu falei, né? Eu passei várias estações da minha vida com relação a ser mãe e ser missionária. Quando eu ganhei o Estevão, eu morava no sertão do Piauí. E lá é um sertão um pouco mais rigoroso do que o daqui, né? A seco, o calor. Era um lugar que eu amo demais, mas ele tem o clima é um lugar realmente muito desfavorável. E o Estevão ia comigo para todo lugar, né? O Estevão, com 4 meses, rodou todos os quilombos, todos os povoados, tudo que a gente fazia. Mas eu tive que entender no tempo dele, né? E aí eu tive que botar o pé no freio e fui entender no tempo dele. Então eu fui aprendendo que criar filho no campo missionário, como eu falei, é você tomar cuidado para que ele também continue sendo sua prioridade. Porque às vezes a gente quer fazer tanto, e às vezes a gente acaba esquecendo, né, do tempo deles, do jeito deles, da vida que eles vão ter, mesmo sendo filhos de missionários e já sendo missionários. Então, hoje a gente faz muito uma leitura disso, das necessidades deles, do jeito deles. Por exemplo, o Estevão, quem conhece ele sabe, o Estevão, a gente brinca que Estevão é um evangelista. E o Samuel, a gente brinca que ele é um profeta, porque o Estevão, ele gosta de gente, onde tem gente, ele gosta de falar, o Estevão prega, o Estevão é pra frente. O Samuel tem 1 ano, mas a gente já observa nele que ele já é mais na dele, a gente fala, o Samuel é profeta mesmo, ele não gosta de tanto barulho, de tanta gente, e a gente respeitar que os nossos filhos, eles vão se desenvolver de acordo com as características que Deus deu para eles. Amém. E o nosso papel como pais é a gente potencializar isso, né? Sim. Aquilo que Deus já deu para eles. Então, criar meus filhos hoje no campo missionário, eu tenho, assim, toda a certeza do mundo que é um grande privilégio para a gente e para eles, né? O Estevão, por exemplo, que tem 5 anos, vive coisas que eu tenho certeza que se a gente estivesse em outra vida, ele não... em outra vida, assim, em outro lugar, vivendo um outro tipo de vida, ele não teria vivido, né? Experiências, inclusive com Deus, né? Com pessoas. O Estevão, eu sempre gosto de contar esse testemunho, né? Só para você entender. O Estevão já foi para alguns países com a gente, a trabalho. E eu lembro que uma vez eu estava com ele fora do país
E era um lugar bem, bem legal, né? Que todo mundo queria conhecer. E eu falei, filho, a gente morava no sertão do Piauí ainda. Filho, qual é o lugar que você mais gosta no mundo? Você prefere aqui ou a Cauã no Piauí? Aí ele, mãe, claro que eu prefiro a Cauã, né? Uau! E aí você vê assim, o Estevão aprendeu a amar aquilo que Deus deu. Então ele ama, ele ama. Aí esses dias também, mas eu falo, ele ama, mas ele continua sendo o jeito dele. Esses dias ele parou na sala, quem conhece sabe que é desse jeito. Ele olhou pra mim e falou, mãe, como Tapera é lindo, mãe. Mãe, eu amo esse lugar. Mãe, como é bonito aqui. Aí eu falei, filho, ele... mãe, mas tem muito mosquito. Eu acho que eu prefiro Maceió. E a gente morre de rir com isso. E a gente se diverte com ele. Mas a gente não fica com aquela pressão, sabe? Não, filho, a gente deixa ele ser ele. Senhor, eu falo muito isso, né? A gente não quer que a missão ofenda os nossos filhos. Claro. Nós queremos que os nossos filhos cresçam. Sim. E que lá na frente eles olhem para trás e amem a vida que Deus deu para eles. Então nós temos de verdade lutado, né? Feito a nossa parte para que eles amem a vida que Deus deu para eles, que essa vida que a gente vive é deles também, né? Não é só do pai. Sim. Ele percebe certeza. Que é um rapazinho, um evangelista saudável, feliz da vida. Isso eu digo a todo mundo que eu conheço. É o mascote da base, todo mundo morde ele. O Estevão, eu sempre dou o exemplo do Estevão como uma criança feliz. Né? Você vê crianças hoje em dia tem tanta criança insatisfeita, não é? Assim, tipo, tão pequenininho, com 5 anos, mas mal-humorados às vezes muito birrentos. O Estevão, gente, vocês não conhecem esse menino. A gente tá falando assim, né? Somos até suspeitos pra falar, né? Porque nós gostamos muito de criança. Estevão... Mas esse menino, vocês não tem noção, não. Vocês não tem noção. Cuidado que agora ele está numa fase transicionando para aquela dos dentes moles. Né? Ele disse pra mim ontem... Ele tá sonhando com isso. Ele disse pra mim ontem que os dentes dele de baixo... Esses 4 da frente provavelmente estão ficando mole ainda. Oh, Jesus, oh, Jesus. Vai ser uma novela cada dente arrancado. Mas então, assim, é bom demais ouvir isso, não é? Uma conversa, como a gente sempre diz aqui, sem romantizar, não é? Sem colocar, sem fazer de missões algo... sofrido demais, difícil demais. Todos nós sabemos que tem desafios, todos nós sabemos que tem coisas a serem vencidas diariamente. E por falar nisso, aqui tem duas perguntas a respeito de como foi seu chamado, como você entendeu Antes de a gente entrar aí nesse negócio, eu queria que você conceituasse pra gente. Que é uma confusão sobre chamado, ministério e vocação. E ainda coloco propósito. Para ficar logo essas 4 coisinhas. Porque é uma misturada que é chamado, propósito, ministério e vocação. Professora, agora sai a mamãe e vem a professora pra gente agora começar a sugar de canudinho você e prepare as perguntas dentro do contexto, por favor, e vamos embora. Sim. Para a gente poder entender, tem gente que separa, pastor, assim, inclusive você vai ver várias linhas sobre a questão do chamado, da vocação. Eu sigo a linha de que chamado e vocação, eles estão juntos. E quando você vai pesquisar, inclusive até a própria palavra, elas estão muito ligadas, né? Chamado e vocação como sendo uma única coisa. O que eu consigo diferenciar muito, né? E eu sigo muito a linha, e eu quero indicar para os irmãos que estão assistindo. Tem um pastor chamado Ronaldo Lidório. Eu gosto muito dos conceitos que ele tem sobre chamado, sobre vocação. Eu indico muito, tanto vídeo, literatura, enfim, tudo que você é um grande missionário. Hoje é uma das maiores referências no país. Então eu indico muito. Mas sobre chamado, então quando eu falo chamado e vocação, eu vou estar falando sobre a mesma coisa, né? E o chamado e a vocação, que vai diferenciar muito é assim, que as pessoas às vezes confundem, né? Nós vamos ter um que a gente chama de chamado universal, que é aquele chamado que todo mundo está incluído nele. Todo cristão, todo crente em Jesus. Todo cristão
tá dentro dele. Então, se você me perguntar, Vivian, qual é esse chamado universal? Por exemplo, a santidade, né, que você falou que você tem trabalhado. Não são uns que são chamados e outros não. Todos somos chamados à santidade. Sim. Todos nós somos chamados ao arrependimento. Amém. Todos nós somos chamados a sermos servos. Todos nós somos chamados a ser sal e luz do mundo. Todos nós, né? E a gente vê, por exemplo, em 1 Pedro 2,9, quando fala sobre o sacerdócio real de todos os santos. Todos nós somos chamados a isso, não são alguns. Porém, nós vamos ter o chamado que a gente chama de chamado específico, né? Que é aquilo que já não é todo mundo. Aquilo é com você. Está muito ligado, por exemplo, a Efésios 4:11, quando fala sobre os ministérios. E aí já é uma coisa específica. O problema, pastor, que eu vejo, que traz às vezes muita confusão, é que a gente vive um tempo de muitas referências, muitas, claro, em todos os aspectos. E as pessoas estão querendo escolher aquilo que querem fazer. Mas um grande segredo do chamado é que ele nunca vai ser escolhido, ele vai ser discernido. Então, às vezes, a gente está mirando no lugar errado. A gente quer ser uma coisa, eu quero pegar como a Érica, eu quero ser igual a Vivian, essa sabedoria, essa doçura no falar. Oh, Deus! Mas aí você, por causa a gente vive essa século XXI, mídias sociais, a gente tem muitas referências e, entre aspas, muito sucesso nisso, né? A gente acaba olhando, mirando e dizendo, eu quero ser igual. E você acaba não indo para o outro lugar, que é discernimento. E eu sempre falo que o segredo de descobrir a sua vocação e seu chamado é ser amigo de Deus, andar com Deus. Sim. Porque é só nele que você vai conseguir entender. Então, o que eu acredito que a nossa geração tem enfrentado muito é isso. Nós temos grandes referências, nós não estamos querendo discernir, nós estamos querendo escolher, porque a gente está mirando no sucesso, né? E não no fruto. Então, eu acredito que esse é a grande diferença. Mas eu queria, eu queria só dar uma referência, pastor. A minha Bíblia não está aqui, está ali Mas se vocês estiverem com a Bíblia e pudessem abrir para mim em Romanos 1:1, a minha saiu daqui. Romanos, acho que eu levei ela para a sala. Capítulo 1, versículo 1. Romanos 1. Paulo, servo de Cristo. É um versículo bem curtinho. É Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Isso. Esse versículo, ele exemplifica isso que eu estou explicando. Tá dando só um eco aqui, deixa eu só ver se é meu. Não. Ele exemplifica bem isso. Ele fala, Paulo, servo, né? Primeiro ele fala sobre o quê? Esse chamado universal. Sim. Só Paulo que é chamado para ser servo? Só o pastor Fábio? Só a pastora Érica? Só o pastor Bruno? Não. Todos nós somos chamados a sermos servos. Sim. Porém, ele vai dizer sobre o chamado específico dele, chamado ao apostolado. E aí a gente vai diferenciar, né? O propósito de cada um, aquilo que foi chamado para executar. Deu para clarear, pastor? Amém, deu, claro. Aí vem a pergunta da Naná, que foi a primeira pergunta. Como e quando foi a sua convicção a respeito do seu chamado? Sim, eu gosto muito de falar sobre dois tipos de gente, porque a gente também pode romantizar muito, né? O chamado, esperando um anjo descer, sei lá, um letreiro luminoso no céu, alguém vir orar e falar, isso tudo pode acontecer, mas não necessariamente. Sim. Eu quero dar o meu exemplo, mas eu também quero dar o exemplo de uma missionária que trabalhou na década de 50 entre os indígenas no Brasil, entre Brasil e Colômbia, e o nome dela é Sofia Miller, e ela fala que ela era baixinha, ela foi solteira a vida toda e serviu entre os indígenas, em lugares que hoje a literatura conta que muitos homens não entrariam, e ela entrou. Mas ela é uma americana, está passando numa praça em Nova York, tem lá na década de 50, né? Tem um pregador no caixote lá pregando, ela passa, ouve a pregação, aceita Jesus. Alguns anos depois, ela está lá sendo missionária entre os indígenas. Ela volta para os Estados Unidos e vai fazer uma entrevista com ela e perguntou para ela, Sofia, quando foi o seu chamado? Qual foi o dia que Deus te chamou? Ela falou assim, não teve um dia não,
eu só li uma ordem e obedeci. E ela está fazendo referência aí de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, Sofia entendeu que esse é um chamado universal de todo crente. Todo mundo é chamado a fazer isso. Agora, o chamado específico vai ser como você vai fazer isso. No meu caso, eu vivi uma experiência do meu chamado. E eu tinha 11 anos de idade. Eu cresci, né, para os irmãos saberem, eu nasci num lar cristão. E com 11 anos de idade, eu cresci na Igreja Batista, eu sou carioca, interior do Rio de Janeiro, e eu estava num culto de domingo de manhã ouvindo um missionário, e eu estava escutando as coisas. E o missionário, ele era um ex-muçulmano, convertido, vivia sob forte perseguição, porque ele tinha um cargo bem elevado dentro da religião. E então ele estava contando, e eu ouvindo aquilo, e eu falo que é aquele fogo de Jeremias, sabe? Que arde no seu coração, que você não pode conter. Sim. Eu senti isso naquele dia. Eu falei, meu Deus, é isso. Eu ouvi claramente assim, Deus falando comigo que era aquilo ali que eu deveria perseguir, porque esse era o meu chamado. E eu me lembro, uma coisa muito engraçada de contar, é que ele estava falando, contou algumas perseguições, torturas, tem todas essas coisas, né, que a gente sabe. E eu lembro que eu era uma criança de 11 anos e ouvindo coisas muito fortes, e eu falei, ai Deus, eu quero ser missionária, mas eu não queria passar isso aí não. E eu lembro que hoje eu dou risada lembrando de que eu falei, meu Deus, isso é assustador, né, o que esse homem está contando. Porém, aquela experiência me perseguiu mesmo. E ela definiu os meus dias. Então, ouvir de Deus quem eu seria e quem eu me tornaria, definiu muito as minhas escolhas, né? Foi definindo os anos que foram passando. E eu sempre falo, pastor, que uma coisa que eu acho muito importante é que a gente nunca vai ser lá o que a gente não é aqui, né? Uhum. Então, o lugar onde Deus me inseriu durante toda a minha jornada foi a minha escola, onde Deus foi me preparando. A minha igreja, a minha família, depois, quando veio o casamento, tudo foi me preparando. Porém, em 2013, eu e o Maicon já éramos casados há alguns anos. O Maicon, quando eu conheci o Maicon, já era missionário. Ele era missionário no norte do país, no Amapá. E ele tinha voltado, tinha passado um ano lá, plantou igreja. A gente está falando, assim, era 2006, 2007. Nem internet tinha onde o Michael morava, era bem fim do mundo. E aí a gente conheceu, enfim, namoramos, casamos. E nós sempre, mesmo vivendo uma vida, entre aspas, né? Uma vida normal ali, morando em Cabo Frio. O Michael trabalhava, eu trabalhava. Éramos extremamente envolvidos na igreja e envolvidos com a causa missionária. Sempre. E em 2013, eu disse para o Michael assim, Michael, eu acho que nosso tempo em Cabo Frio está acabando. E o Michael já era doido que isso acontecesse, né? Ele orava por isso, assim, incessantemente. E foi de fato o que aconteceu. Isso foi no início do ano de 2013. Em agosto daquele mesmo ano, eu e o Michael fizemos uma viagem. O Michael todo ano já pregava numa conferência em Teresina, que é a capital do Piauí. Só que eu nunca tinha tido oportunidade de ir com ele. Naquele ano, Deus abriu uma porta e foi um milagre atrás de milagre. É muita história de milagre para contar, mas Deus abriu uma porta, eu fui com o Michael. Nós fizemos uma viagem de mais de quase 2.000 quilômetros pelo sertão do Piauí, e cada lugar que o irmão que estava conosco nos apresentava, a gente via uma necessidade, e eu não estou falando só de necessidade social, né? Estou falando assim, da necessidade do evangelho, da pregação, de ter missionários, de ter igreja, de ter pastor, lugares que não tinha mesmo, assim, não tinha nada. E aí nós dois íamos conversando sobre tudo que nós estávamos vendo, e Michael falou, Vivi, o que você está sentindo? Eu falei, Michael, eu estou sentindo que a gente não pode fingir que não está vendo o que a gente está vendo. E aí o Michael falou, não, a gente vai voltar para preparar alguém, então. E Deus falou, não, vocês que vão vir.
Nós terminamos aquela viagem já com a data marcada de voltar para morar. Agosto de 2013 viajamos, fevereiro de 2014 nós mudamos para o sertão do Piauí. E aí é uma longa história, mas esse dia não começou em 2000. Eu quero dizer que a minha história não começou em 2013, ela começou lá com 11 anos, quando Deus falou. E aí eu fui percorrendo esse caminho, né, de fazer tudo que Deus colocava nas minhas mãos e me colocava inserida, era minha escola para que eu chegasse um dia onde Ele tinha dito que eu chegaria. E assim foi durante todos esses anos. Sigo aprendendo, porém eu queria deixar muito, muito claro isso para os irmãos, né, que estão nos assistindo. A sua história pode ser que seja muito diferente, né? De repente não vai ser assim, Deus falar de uma forma com alguém que você veja, pode ser como a Sofia, que eu dei 2 exemplos, né, diferentes. Você vai fazer aquilo que você já sabe que tem que fazer. E aí Deus, de repente, só vai te explicar a melhor forma, como você vai exercer aquilo ali. Mas a minha história de chamado, basicamente, é essa. Eu gostei, especialmente de uma frase que a Vivian disse aqui. Ela falou que ter ouvido de Deus a respeito do futuro, daquilo que ele tinha expectativa a respeito dela, foi o suficiente para nortear as escolhas que ela tinha de fazer. Não é? E como vocês ouviram ela contando, em seguida ela conheceu o Michael, né? Tempos depois, namorou, noivou, casou, veio embora para o sertão, né? Primeiro do Piauí, depois de Alagoas, já esteve em tantos outros lugares. Então aqui tem uma pergunta, né? Que eu já não sei onde está exatamente, mas tipo assim. 3. Não, é uma que fala sobre. Tem várias perguntas aqui e a gente vai tentar correr para aproveitar que vocês respondam todas, em nome de Jesus. Mas aí, Vamos lá. Assim, relacionado a essa questão das escolhas que a Vivian falou, um cuidado que uma pessoa que foi chamada por Deus para algo, foi vocacionada, como você colocou aí, para Deus, ela precisa ter cuidado com quem ela vai se relacionar em todos os aspectos, não é? Sim. Com as amizades que tem, com a pessoa com quem ela vai casar, não é? Se vai fazer faculdade, qual a profissão que vai ter, tudo isso influencia. Se você já sabe qual foi, para que você foi chamado. Exatamente. Eu penso exatamente isso, pastora. Eu acho que, inclusive, no meu caso, Deus ter falado tão nova, isso me ajudou muito, né? A seguir esse caminho. E as principais escolhas da vida de uma pessoa, que eu acho que uma das principais é com quem você vai casar, por exemplo, eu acho que isso conta muito, né? Que você realmente... Por exemplo, eu e o Maicon, quando nós nos conhecemos, era até engraçado, porque a gente sentava para conversar e era aquela coisa, tipo, meu Deus, meu sonho é esse, né? Era tudo envolvido com missões, né? Tudo no âmbito ministerial. E a gente falava, meu Deus, eu também. Então, isso facilitou muito a nossa vida, né? Você casar com alguém que tem a mesma vocação que você. Porque a gente vai ter vocações, como eu falei, a vocação específica, ela vai ser diferente, né? Deus não me chamou para, por exemplo, gravar um CD, mas Deus chamou alguém para fazer isso. Então, Deus chamou alguém para, não sei, para escrever. Deus nos chamou, enfim, cada um vai ter uma coisa específica. E Deus também chamou para, de repente, ser... Eu gosto muito de frisar isso, né? A gente sempre acha que o chamado de Deus é aquilo que vai aparecer, não necessariamente, né? Às vezes, aquilo que você vai fazer vai ficar escondido para sempre, para a audiência de né? Para que ele veja. E isso é a coisa mais importante. Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, né? Já diz a Bíblia sobre as Dorcas da vida, né? Que ficam lá costurando. Parece tão simples, mas é tão poderoso na mão de Deus. Mas, enfim, aquilo que, por exemplo, eu acredito muito, quem a gente casa... quem a gente se relaciona, os amigos que vão manter a chama acesa no seu coração, para que você possa seguir naquilo que Deus te chamou. Então, dentro desse contexto aí, tem uma pergunta aqui, de que temos que abrir mão para ir para o campo missionário,
E Bruno faz uma pergunta, que é do que você está falando, é sobre como fazer esse preparo acadêmico universitário para a minha vocação. Sim. A gente acredita, pastor, por alguns anos, né? A gente passa por muitas ondas missionárias, né? Teve um tempo que as pessoas achavam que você larga tudo e vem. Sim. A gente vai largar tudo, né? Uma hora ou outra você vai ter que fazer isso. Uhum. Mas nós entendemos como é precioso você vir, por exemplo, com uma formação para o campo missionário, como isso é importante. Porém, isso não é você só pode vir se você tiver. Mas por muito tempo a gente falava assim, não precisa, o que você estiver fazendo você deixa para trás e vai seguir na sua vocação. Mas hoje a gente está há 7 anos, né, no Nordeste. E eu posso dizer que a gente já esteve trabalhando com a gente, com certeza, mais de 100 missionários, com certeza. E a gente viu diversas áreas de atuação de pessoas com formação. E como isso foi um diferencial. Na base do Piauí, por exemplo, nós tivemos, debaixo do mesmo teto, a gente tinha advogado, a gente tinha agrônomo, a gente tinha dentista, a gente tinha... que até a faculdade, esqueci agora o nome da faculdade do Michael, mas eu fiz enfermagem, a gente tinha pedagoga, a gente tinha uma variedade, e como nós vimos os frutos que eram deixados naquele local, porque eles estavam exercendo aquilo que eles tinham estudado, tinham tido preparo. Nós vamos ter, por exemplo, uma coisa que é importante dizer, muitos lugares... De repente, no nosso país, isso não é tanto uma realidade, mas Sim. Nós vamos ter missões transculturais Sim. Que você só pode ir com uma profissão. A Viviane, por exemplo... Aqui, eu posso conciliar a minha profissão com o meu chamado? Sim, com certeza. Com certeza. No campo, né? Aquilo que você vai fazer, você pode ser um cristão, né? Dentro da sua profissão, mas se você for chamado para ir para para ser um missionário, você com certeza pode conciliar. E eu tenho inúmeras histórias de pessoas que fizeram isso, fazem e dão muito certo. Eu queria só destacar essa, que a minha irmã teve no ano passado, na Tunísia, e um lugar que trabalha, a igreja é perseguida, né? E ela presenciou, assim, uma dezena de missionários que estão lá, porque eles têm profissões. Então, eles entraram com a profissão deles, estão lá com as profissões, porque eles não podem dizer que são cristãos, eu sou missionário, não podem fazer igual a gente, trabalhos sociais, não pode entregar cesta, não pode pregar assim, mas eles usam a profissão como meio de pregar o evangelho, né? Ali dentro, tem projetos, tem todo um mecanismo nisso, mas eu quero dizer que, sim, é muito importante. Porém, se você não tem, como temos muitos aqui que não têm, mas são bênçãos de Deus, são pessoas cheias do Espírito Santo. Temos a quinta pergunta, ali. Enquanto uma pessoa não consegue entender o seu propósito, o que é que ela deve fazer para não pirar? Né? E antes que você responda, né? Como uma pessoa que já tem, tipo assim, 40 anos, 30 anos... Como a Sandra Simone, por exemplo. Não, eu não estou falando da Sandra Simone, não. Estou falando das pessoas de modo geral, não é? E vivem com esse sentimento de viver desnorteadas completamente, né? Com relação a essa vocação. Porque, como você falou, o significado etimológico da palavra vocação é chamado. Né? Claro, existem, como você falou, diferentes formas de interpretar, correntes, entendimentos diferentes, desse que a gente está discutindo aqui. Mas eu queria, Sim. tipo assim, o que a pessoa faz, né, quando chega numa idade, numa determinada idade, e ainda não conseguiu a resposta para essa pergunta? Sim, eu acredito assim, primeiro eu queria dizer que se a pessoa está, dependendo da idade, né, e ela está perdida, respira, né? Vamos parar e vamos respirar, porque quem confunde é o ser humano, né? Deus é claro, Deus traz paz, Deus não fica... Eu brinco assim, a gente acha que Deus está brincando de pique-esconde com a gente, né? Deus não está, Deus quer falar para a gente com a nossa vocação. Obrigada, mas de repente Senhor.
são tantas vozes que a gente não está conseguindo fazer o quê? Discernir, né? Sim. Então, parar, aquietar e ouvir. E, como eu falei, muitas vezes eu vejo muito isso. A gente está olhando para fora, tentando ver nas nossas referências e esquecendo de repente, aquilo que você já faz é o que você tinha que fazer, mas você está olhando para fora. Porém, tem casos de pessoas que realmente têm uma vocação e os anos foram passando, mas eu acredito de todo o meu coração que Deus, ele é o único capaz de remir o nosso tempo, né? Ele faz de 1001 e faz de 1000. Ele consegue fazer isso, né? Então, eu acredito que nunca, absolutamente, que nunca é tarde. A gente vai ver muitas histórias, né, falando de homens, de mulheres que foram servir a Deus, assim, já com uma idade avançada, mas serviram a Deus, né, e fizeram... Como a Sandra e a Simone. A própria Bíblia, né? Meu Deus do céu! A própria Bíblia tem histórias assim, né? A gente pode ver os primeiros missionários, Abraão e Sara, né, saindo da sua terra. A história deles, assim, o grande ápice da história deles acontece, por exemplo, numa idade extremamente avançada. Sim. Então, a gente é cheio de respaldo para ver que Deus não está preso a isso, a idade. Amém. Ele não está preso a isso. Amém. Ele está preso ao propósito. Amém. A esperança para você. Tá Antes que você fale dos outros. Eu sou um leão. Mas é uma coisa que eu vejo, que os missionários que já têm uma idade, assim como da Sandra e da Simone, que estão descendo a ladeira, e eles te percebem claramente que esses missionários são importantíssimos dentro do campo, porque são aqueles que cuidam, aqueles que dão um equilíbrio emocional à equipe, aqueles são excelentes conselheiros. Sabedoria. São aqueles que cozinham melhor. Olha, esse negócio de cozinha ontem deu uma confusão lá na mesa com os missionários. Polêmica, você não queira saber que eu não sabia nem que existia arroz ungido, mas isso fica para aquele vídeo que eu comentei. Ninguém perde. Vamos lá, as perguntas, temos várias assim que já estão listadas pelo pastor Bruno, a gente vai só seguir, ele já catalogou. O Bruno é aquele cabeção da equipe, sabe? A vocação sempre está interligada com aquilo que conseguimos fazer, aquilo que a gente tem prazer em fazer. A vocação está linkada a isso? Você me ouviu? Deu para entender? Não, pastor, cortou para mim. Okay. Se puder repetir, por favor. Vou repetir. A vocação está interligada com aquilo que eu gosto de fazer? Essa é a pergunta. Vocação e aquilo que eu gosto de fazer, há uma ligação? Sim, eu acredito, e eu falando, seguindo essa linha, que sim, que a nossa história, isso eu sempre falo que são as ferramentas, né, que vem junto com o nosso chamado, né? Sim. Aquilo que a gente gosta de fazer, a nossa história, seja ela a melhor ou pior, se torna uma ferramenta no exercício da nossa vocação. Entram os dons, entram os talentos, mas tem muito a ver, claro que uma característica do missionário é que o missionário ele é muito flexível, né? A gente fala que, eu vou dar um exemplo clássico que eu sempre dou. Quem conhece a minha irmã, nós somos gêmeas, né? E a minha irmã tem um trabalho brilhante com crianças. Eu já eu não sei trabalhar com crianças. Porém, no sertão do Piauí, até minha irmã chegar, eu tive que fazer isso. Então, o missionário tem muito essa característica de não deixar o negócio aberto. Ele vai lá e faz. Mesmo que aquilo não seja a coisa que ele leva tanto jeito, assim, né? Não tem tanta facilidade. Sai muito bem com isso. Né? Mas eu vou dizer que Deus derrama uma graça sobrenatural para que a gente faça coisas que não são muito da nossa característica. Mas eu tenho, com certeza, eu posso afirmar que os nossos gostos, a nossa personalidade passa muito pela nossa vocação, né? Deus já manda o pacote completo. Tudo que você está falando aí, eu lembro do pastor Rubem Rica, quando a gente fez há uns 6 anos atrás, 7 anos, não lembro, por aí, a gente fez um curso dele chamado Line Life, Linha da Vida, e nesse curso, foi uma semana que a gente passou, um final de semana, uma coisa assim, com ele, trancado numa casa de praia,
perto da praia, enfim, um lugar muito gostoso, a gente aprendeu muito. E ali a gente reescreveu toda a nossa história de vida. E, para resumidamente, a nossa história de vida aponta para o nosso propósito, né? E a gente usou vários exemplos. Por exemplo, a Érica aqui, por exemplo, essa uma frase assim que a gente já até repetiu na Escola de Ativação Ministerial, é a nossa história profetiza. Sim. Né? Independente dos acontecimentos terem sido bons ou ruins, ela está apontando numa direção. Por exemplo, a Érica ela teve problemas, não é um problema, teve uma fatalidade, perdeu os pais num acidente de carro quando ela tinha 13 anos. Então, ela sofreu muito luto, perdendo os 2 papais de uma maneira trágica, terrível. Que eu não gosto nem de lembrar, até hoje eu preciso ser curado desse negócio. Sou um leão meio ferido e barrigudinho. Então. Aí, só que quando ela está na fase adulta, e Érica começa a trabalhar com crianças morrendo com câncer, e famílias enlutadas, e a criança... E no outro período trabalhava em um cemitério particular com famílias enlutadas e mais funcionários, para que as pessoas entendessem o que era o luto, o processo do luto, como trabalhar com pessoas com luto, enfim. Sendo bem honesta a respeito disso, né? A gente fala muito sobre isso como você falou, Vivian, me sinto super na minha praia falando a respeito dessa ferramenta que você colocou aí, né? Da questão do dom, do talento, somado com a sua história de vida. E com todas essas coisas, eu me sinto muito à vontade para dizer isso, que o lidar com o processo de adoecimento e morte é a minha praia. Eu me sinto confortável no meu lugar quando eu tenho a oportunidade de aconselhar, de falar, no propósito de Deus para minha vida. Eu queria falar isso para vocês aí, né, a quem eu já disse isso, porque eu sei que tem pessoas aqui no chat que já ouviram da minha boca, com outras palavras, isso que a missionária Vivian, pastora, mamãe Vivian e todas as outras atribuições dela aqui somadas, acabaram de dizer. Quando a gente está vivendo essa experiência de estar desnorteados, quanto mais vozes você adicionar nesse caldeirão da sua indefinição, mais confuso você vai ficar. Né? Tipo, é aquietar o seu coração e discernir. Eu amei isso. Não é? Você precisa parar. Queridos, nós não gostamos de parar. A gente gosta muito de estar ativos, fazendo 30 coisas, correndo para todos os lados, porque sabe o que é isso? Isso é a minha necessidade de me sentir útil e importante. Exatamente. E agora, como a Vivian disse lá, falando da família dela, que isso é outra coisa assim que a gente precisa entender, discernir mesmo, é que nós não somos as nossas agendas, nós não somos os nossos compromissos. E quando a gente precisa parar, eu vivi essa experiência na minha segunda gravidez, quando eu precisei parar, eu me senti inútil, até que eu ouvi da pastora Joseide algo que me fez refletir sobre a maneira como eu me entendia. Então eu queria lhe dizer uma coisa: tá sem saber? Não acrescente outras vozes a essa equação, essa salada. Ouve, para então discernir qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual a sua vocação, né? Não vá arrumar 30 outras coisas. Então vamos lá, tem um montão de perguntas aqui. Exatamente. Vivian, preciso estudar teologia para seguir na minha vocação? Cortou, pastor, o início da pergunta. Preciso estudar teologia para seguir na minha vocação? É uma boa pergunta. Então, eu acho que isso não é obrigatoriedade. Você tem que estudar. Por exemplo, eu, pessoalmente, estou estudando agora. Eu faço um curso de teologia agora, nessa estação da minha vida, exatamente agora. Entrei no terceiro período. Mas foi um tempo que eu entendi que era a hora. Porém, uma coisa que a gente aconselha muito é que você procure fundamentos, né? Fundamentos sólidos da sua fé, da sua visão da Bíblia.
para que você possa ir preparado, né? Que o mundo, para pregar o evangelho, a gente precisa do nosso achismo, né? A gente precisa da palavra de Deus. Então, se você não conhece a palavra de Deus, você vai ter muito de você para falar e pouco da Bíblia, pouco de Deus. Isso mesmo. Então, é uma coisa que a gente incentiva, por exemplo, se você puder fazer uma escola, né? Algum curso que te ajude nesse preparo, te dê um fundamento para o campo. Sim, exatamente. Além de, claro, da tua igreja, da tua formação ali, né? Na tua igreja, se você puder fazer uma escola, depois, quem sabe, né? Um seminário. Eu não estou falando isso como item, assim, obrigatório, né? Você só vai ser missionário se fizer isso. Mas eu acho que tem tanta coisa boa, né? Tanta gente exercendo também a sua vocação, que é de escolas, né? De preparar, de ensinar. E aí a gente encontra, né? As vocações e a gente consegue se preparar melhor para o campo missionário. Eu acredito que é bom. Mas não é um requisito. Nesse tempo que o mundo está globalizado, nesse tempo em que a nossa. Só falar com o Estevam, que às vezes você se sente burro. O cara fala umas coisas incríveis. E, né, o João Lucas, quando era bem pequenininho, o João falava de astronomia, umas coisas de astronomia e de biologia. Eu disse, menino, onde é que tu aprendeu esse negócio? Que nem eu sei. O moleque tinha 5 anos, 6 anos. Uau, que me dava aula desse negócio, assistindo o Discovery Kids, umas coisas mais lá na televisão, e ele absorvia todo aquele conhecimento. Sim. E, uau, você imagina os jovens de hoje, cada vez mais inteligentes, gerações cada vez mais com conteúdo, cada vez mais com formação acadêmica. Conteúdo. Na minha época, poucos tinham a formação acadêmica. Hoje em dia, todo mundo tem. Então, quem quiser ser usado por Deus hoje, você precisa ter um bom argumento. E para você ter um bom argumento, você precisa ter fundamento, ter ferramentas. Eu não tenho, não é obrigatório, lógico, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, está lá em João. Sim. Estamos aqui para nos inspirar. Há uma diferença muito grande, quem tem só um canudo na mão e quem tem a unção sobre a cabeça. Exatamente. É só ver um sertanejo falando. Ontem nós conversamos com o senhor Pedro lá em Piedade, que era na última casa lá para dentro, que quase o carro não sobe assim. Né? Depois daquela terceira montanha, a gente rodou 16 quilômetros dentro do sertão lá. Foi bem tremendo. E o seu Pedro não sabe ler. Mas o seu Pedro, todas as noites, naquele lugar sem luz, sem nada, ele senta ali com não sei como é que ele faz isso, mas ele reúne o pessoal e faz discipulado com o povo. Ele ouve o que vocês falam lá no culto. E pega aquilo ali e transforma numa linguagem que os demais entendem. Que vai entender. Uau, exatamente. Isso é o Espírito Santo que faz, né? Exatamente. Isso é importante. Nós precisamos das duas coisas. Fábio, a gente precisa entender que Deus vai usar realmente do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Sim. E a história está aí para nos fazer ter certeza disso. Porém, a gente não pode ser negligente com as portas que Ele vai nos abrindo, né? Ao longo do caminho. É verdade. Achando que, porque são as coisas de Deus, elas podem ser feitas, né? Vamos fazer, qualquer maneira. Né? Vamos lá. Deus vai te dando oportunidades e a gente precisa aproveitá-las, né? Claro. Para que possa nos respaldar lá na frente. Amém. Deixa-me agora ter outra perguntinha aqui para ti. Eu vou fazer 2 em 1 por cada hora, vamos lá. Já sei o que fui escolhido para fazer, mas não sei por onde começar. E agora? Primeira pergunta. Segunda. Comece. Sim. Já sei para que eu fui escolhido para fazer, mas não sei por onde começar. Não, ou outra. E a outra é, meu chamado é missionário. A pessoa tem a convicção. Como saber por onde devo ir? Que lugar eu devo ir? Ou deve ser o campo que ela quer atuar, a pessoa quer atuar. Sim. Tem um chamado, mas não sabe para onde ir. Como saber que campo deve ir? Sobre a primeira pergunta, eu sempre falo isso, gente. Aproveitem a tua estadia, né? Que missionário normalmente acaba saindo da igreja local assim, sai fisicamente, né? Aproveite a sua estadia na sua igreja, né? Sim. Você quer escola melhor do que a igreja que você está. De repente, a tua igreja não tem um trabalho que o missionário se envolve muito com causas sociais, com trabalho em lugares difíceis. De repente não tem, Deus vai te usar para abrir esses trabalhos, para começar a trabalhar com essas pessoas. Então, aproveite
esse tempo, a nossa escola, gente, é onde Deus já nos colocou, né? A gente não pode ficar esperando chegar um dia que Deus vai cair uma passagem na nossa cabeça e Deus vai falar, pronto, agora você vai ser lá. Eu sempre falo isso, nós não seremos lá o que nós somos aqui. Porque o dia que nós formos, a igreja não vai falar assim, meu Deus, nunca imaginei a Vivian indo. As pessoas vão falar, esse sempre foi o destino dela. A gente sabia que esse dia ia chegar. Isso é uma grande diferença, porque você deu fruto aonde você está. E sobre discernir o lugar, é o que eu tenho falado no início, você vai discernir. Faça uma escola, você vai, por exemplo, numa escola missionária, você vai ter gente falando de muitos lugares, de muitos trabalhos, sempre vai ter um que vai queimar no seu coração. Mesmo que missionário acabe querendo responder às dores do mundo todo, né? Sim. Mas sempre tem um lugar que você fala, nossa, esse eu me imagino lá. E aí, de repente, é esse trabalho que você vai começar de repente, vai fazer uma visita, vai começar a pesquisar. Vou dar um outro exemplo. Hoje, para você trabalhar no mundo muçulmano, eu vou dizer assim, é quase impossível você ir sem algum tipo de preparo em uma escola específica que vai te preparar para o mundo muçulmano. Sim. Então, de repente, esse lugar ele vai começar a te dar essa certeza, essa convicção. Então, mais uma vez, trabalhe com discernimento, seja amigo de Deus, ande com Deus, e Deus certamente, como eu disse, ele não vai ficar brincando de pique-esconde para você adivinhar para onde é que você vai. E outra coisa também interessante, pastor, que o chamado, às vezes a gente... Tem gente, isso às vezes é um pouco polêmico, né? Porque tem gente que prende o chamado à geografia, né? Sim. Mas não necessariamente, né? O chamado não tem a ver com a geografia, é com quem você é, aonde você estiver. Então, hoje, eu amo o sertão, tem sido a nossa casa ao longo desses 7 anos, meu coração está aqui. Eu não sei se daqui a 3 anos Deus vai mudar, né, a vela da embarcação e vai dizer, olha, agora é a Ásia, e vocês vão, né? Enfim, seja como for. Mas, então, eu acredito que é isso, precisa andar com Deus, seja amigo de Deus, você vai discernir um lugar. E se você comece a ir fundo no mundo missionário, né? Vai fundo, veja, leia livros, ouça histórias, converse com missionário, vá fundo. Eu tenho certeza absoluta que um lugar Deus vai falar, esse é o lugar que você vai abraçar. Eita, Jesus, recebe aí. Agora temos algumas perguntas um pouquinho fora de quem está falando aqui, mas dentro, no modo geral, né? Eu posso casar com alguém que tem outro chamado? Que pergunta, né? São eles, eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu acredito, assim, poder, a gente pode, né? Mas eu acredito que pode ser também que você acabe interrompendo o seu chamado. Eu conheço uma mulher que eu sempre conto, assim, o exemplo dela, era uma missionária, ela no Paraguai. Ela era uma missionária, assim, tipo daquelas, eu sempre, tipo a minha irmã, daquela que chuta pro gol, agarra, fica no escanteio, tipo, jogava em todas as posições, uma missionária incrível, mas ela casou até com um local. E simplesmente foi assim, casar, acabou. Acabou, o cara não tinha chamado, acabou. Hoje eles são bons crentes, né? Amém? Sim. Mas ela nunca mais exerceu a vocação dela de ser missionária num campo fora da igreja, né? Fora do contexto. Então, eu acredito que, como eu falei lá no início, né? Pessoalmente, eu acredito que se você já sabe o seu chamado, a sua vocação, os iguais se encontram no caminho, né? Eu acredito assim. Eu sempre falo, quem está indo na mesma direção sempre se encontra. Então, é melhor esperar. É melhor esperar, porque eu vejo hoje, eu posso dizer, esse ano eu faço 12 anos de casada com o Michael. A bênção que é você andar em unidade também no seu chamado. Então, eu e o Michael, a gente anda em plena unidade com aquilo que Deus nos chamou. E isso traz bênção, né? Eu acredito que vale a pena esperar para alguém que tenha. Porém, querido, se isso já aconteceu, se você já casou, Deus pode reverter todas as coisas. Corre para Ele e Ele pode transformar, porque se o chamado vem dEle, Ele dá a quem Ele quiser. Sim, amém. Estamos chegando ao finalzinho das perguntas.
Eu tenho uma deficiência física, mas me sinto vocacionado. Tenho como seguir em frente? Com certeza, absoluta, tem como seguir em frente. Pode ser que o lugar, de repente, por exemplo, a gente já fez missões lá no meio de uma tribo indígena. Pode ser que seja um lugar que acabe sendo um pouco mais difícil, mas Deus sempre, sempre, sempre vai ter um propósito para as nossas vidas. Ninguém nasceu nesse mundo a passeio, né? Deus é muito sábio para criar ninguém, né? Ele cria sempre alguém. E alguém com toda a capacidade de viver para a glória dele. Ele sempre vai criar com capacidade. E mesmo com as nossas limitações, alguns que eles podem ter limitações no corpo, mas outros têm limitações na alma, né? Nas emoções. Sim. Enfim, a gente tem tantas limitações, mas Deus pode nos usar para a glória dele. Eu não tenho, assim, a menor dúvida disso, de que Deus tem um propósito para todos nós. E ele vai saber onde colocar cada um dentro dos propósitos dele. Aleluia. Tem a última pergunta aí, depois disso a gente vai finalizar. Você fala sobre alguns temas no seu Instagram e um deles é sobre mulheres na missão. Qual a maior dificuldade dessas mulheres? Eu acho que qual a maior dificuldade delas é de ser mulher. Porque ao longo da história, né, isso aqui a gente podia fazer uma só para falar disso, né, porque é muito assunto, mas ao longo da história, o fato de ser mulher teve muito contra, né, contra delas serem aquilo que Deus chamou, né, de poderem exercer, por exemplo, a sua vocação, o seu chamado, terem voz, serem ouvidas. Então, o fato de ser mulher sempre pesou contra, mas Deus sempre, ao longo da história, levantou mulheres para serem uma voz e dizer, não, Deus chamou homens e mulheres, né? Nós somos diferentes em papéis, mas igualmente em valor. Sim. Então, o fato de ser mulher, a Elizabeth Elliot fala muito isso, né? Que não me faz um ser inferior, né? Não me faz alguém que não possa pregar sobre Jesus, viver para Jesus. Então, e de fato, assim, se você for a fundo estudar, você vai ver que tem histórias, assim, na história do cristianismo mesmo, né? Coisas que pesaram muito o fato contra a vida das mulheres. Mas Deus, ao longo da história, sempre remiu todas as coisas e o nosso valor também, né? O nosso papel. Eita Deus. Depois disso, eu quero só fazer a última pergunta para a gente finalizar. Tem uma pergunta aqui que é também, assim, tá fora da vocação, mas só uma questão de informação para quem está no campo. Por exemplo, de que no sertão há um grande índice de crianças na exploração sexual. E como é o processo, a dinâmica do missionário dentro desse contexto, o que ele deve fazer? Qual estratégia usar? Sim. Isso é sempre, pastor, um assunto muito complexo, né? Porque aqui a gente analisa tudo caso a caso, sim, né? Para ver como a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, até onde a gente vai se envolver, até onde a gente não vai se envolver. Hoje, a gente tem uma bênção aqui na nossa equipe, nós temos 2 assistentes sociais, né, de formação. Então, isso tem nos ajudado muito quando a gente se depara com casos ao longo do caminho aqui, né? E, sobretudo, o missionário é muito usado no campo no trabalho da prevenção, né? A gente é muito, muito usado nisso, na forma de prevenção, de poder antecipar os fatos, né? E muitas vezes já ser o bálsamo para quando o mal está feito. Mas hoje a gente pede muita orientação, né? Principalmente dessa parte da assistência social, para a gente saber como vai agir em cada caso, né? Aqui, assim, em Tapera, eu não estou me lembrando de nenhum caso específico, mas, por exemplo, a Cauã no Piauí, a gente já teve casos bem específicos da gente ter que intervir, procurar conselho tutelar, enfim, fazer toda essa parte não só, aspas, né, espiritual, mas ir para a parte de crime mesmo, né? Porque é um crime, né? Então a gente tem que entrar nessa alçada, né? Claro. Sim. Eu queria fazer só uma observação sobre questões como essa: pedofilia, abuso sexual, violência doméstica. Queridos, olha só, a partir do momento que você é ciente de uma violência e ciente você não faz nada,
você, pela legislação brasileira, é considerado cúmplice. Você é como se vocês tivessem se associado para um fazer e outro manter segredo. Então, aqui vai uma dica para quem trabalha com essas questões. A arma mais importante para fazer essas coisas acabarem é, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista humano, a informação. Eu posso pregar de Jesus, eu posso orar, eu posso fazer todas essas coisas, mas eu preciso também agir. E aí, o que é que nós fazemos? O Estado brasileiro dispõe de organizações na própria estrutura estatal. Existem organizações chamadas conselhos tutelares, e aí você vai obter toda a ajuda de que essa população precisa. Olha ele aí. Coisa linda da tia. O que é que vocês devem fazer nesses casos? Denunciar. Existe o Disque 100 também. Denuncie. As denúncias são anônimas e elas são investigadas, certo? Então, cuidado para não cuidado para não declarar guerra aberta e a porta se fechar. Porque em algumas comunidades isso é um costume. Em algumas culturas, por exemplo, a Vivian falou sobre os muçulmanos, é comum haver casamentos com crianças. E aí a gente precisa ter cuidado, como a Vivian disse já mais de uma vez aqui. Ouça Deus e aprenda a discernir. Não é só uma questão de fazer justiça e tipo, só orar. A gente precisa saber como se mover nesses ambientes. E aí tá aí uma questão para a qual é necessário formação. É mesmo. Pastora, e só para exemplificar isso que você está comentando, a gente tem um casal de missionários aqui com a gente hoje, que eles vieram de um outro campo missionário, tinha um trabalho muito próspero lá, mas eles tiveram que sair de lá porque eles denunciaram, né, um caso de pedofilia do avô com a neta, e ele é um cara assim, importante na cidade. O trabalho continuou lá, mas eles não puderam mais ficar, porque eles foram ameaçados de morte, foi uma coisa muito séria. Hoje o avô está preso, até hoje, isso já tem alguns anos, ele está preso, mas eles entenderam que Deus usou eles assim lá, foi isso. Eles, entre escolher continuar com o trabalho pessoalmente, eles dirigindo o trabalho, ou resolver aquela situação, eles resolveram aquela situação. Recentemente aqui, a gente teve um embate também com o marido de uma mulher que batia nela constantemente. E depois foram muitas histórias, a gente entendeu, a gente foi para um confronto, assim, mas discernindo, né? E a gente teve um bom resultado depois disso, mas é discernir os casos, mas partindo muito desse princípio, né? De que a gente precisa jogar luz sobre isso. Né? As pessoas precisam saber, por exemplo, mulheres que vivem debaixo de maridos que batem, né? De agressão física, às vezes elas acham que isso é o padrão de amor, né? E o evangelho vem para mostrar que não, que esse não é o padrão. Então você joga luz, você traz a verdade e a verdade liberta, né? Ela tem esse poder. É, verdade. Então, que Deus nos dê sabedoria para lidar com as coisas nesses contextos. Eu queria fazer uma pergunta, não é? Porque eu sei que existem pessoas que nos acompanham que não necessariamente são da Zoe, como nós falamos no início, amigos queridos, pessoas que têm sido atraídas, não é, pelo próprio Espírito Santo para essas lives aqui, pessoas que são vocacionadas por Deus para missões, para o campo missionário, para outros países. E como é que faz para ter a experiência de estar um tempo na base lá do sertão, elas entendendo, como já foi perguntado aqui, quais são por onde começa nesses casos, né? Depois que você entende, você já tem a liberação do seu pastor, autorização para ir. Sim. O que é que faz, então? Então, pegando esse gancho da Érica aqui, e que seria, estava pensando em falar por último, só complementando um pouquinho, né? Essas sextas-feiras, nosso objetivo é despertar uma cultura missionária a começar em nossa casa, com nossos filhos e está se espalhando. Tem um monte de gente aí de várias igrejas, de outros lugares, cidades, até estados, que estão com a gente.
Esse negócio, graças a Deus, tá tocando todo mundo. Amém. Mas eu tenho um chamado, eu sei qual é o meu propósito, eu sei que eu preciso de ferramentas, agora eu não sei por onde começar, como a Erika disse. Né? A gente trouxe a Vivi aqui hoje, e Michael em breve, em nome de Jesus, assim que ele tiver uma agenda para nós, né? Que agora o homem tem que correr, bem, a vida dele é bem corrida. E a da Vivi tá pior que a dele, com dois nenenzão aí sem dormir. A próxima live que nós faremos é com o missionário Estevão. Sim, para ele falar sobre o campo aí. Muitos anos de experiência missionária, toda a sua vida dedicada a missões. Toda a vida dedicada a missões. É verdade, ele tem 100% da vida dedicada. Então, o que você já falou, cara, primeiro se envolve com a tua igreja local. Eu não acredito num chamado independente, desconectado da sua liderança, dos seus irmãos que Deus colocou dentro da sua família. Em primeiro lugar, você tem que servir a sua família. Sim. Né? E aí que, quando você começa a servir, como a Vivi mesmo falou, à medida que você vai caminhando, Deus vai colocando, vai conectando pessoas que estão indo na mesma direção. Né? Aí vão parceiros, aí vem esposa, marido, à medida que você vai sonhando com Deus, tendo essa intimidade, ele vai te direcionando. Então sonha com a tua liderança, com os irmãos da tua igreja, naturalmente as coisas vão fluindo, vão se encaixando. Aí depois essa chamar demais, Deus, eu quero fazer algo maior. Né? E aí nós temos a missão global Íris, bem aqui pertinho. Eu quero fazer um treinamento para o campo missionário. Como é que eu faço? Sim. Então, hoje a gente tem aqui, falando do nosso trabalho, nós temos 2 escolas. Uma é uma escola que acontece uma vez por ano, agosto, setembro e outubro, que é a escola Diáspora. É uma escola de tempo integral, né? A pessoa tem que dedicar, ela tem que vir morar aqui, e é uma escola tanto teórica e prática, né? Você vai trabalhar como a gente trabalha aqui, como os nossos missionários aqui. Sim. Só que você vai ter a parte teórica também, que a gente considera tão importante. E nós temos a escola Martos, que está funcionando agora. É uma escola 100% online. Então, essa parte teórica, você vai ser muito qualificado, né, na parte teórica para estar trabalhando. Ela está funcionando até dezembro. A gente entrou agora no 3º módulo, que assim, eu sou suspeita, mas a gente tem grande amor. Foi um sonho de muitos anos que foi gerado, e chegou a hora, nasceu, né, esse filho. Mas uma outra dica que eu queria dar, pastor, é o envolvimento, né? Se você já tem o chamado, você sabe que é isso, se envolva 100%. Participe, por exemplo, de viagens missionárias de curto prazo. A gente recebe aqui pessoas que vêm nos visitar, a gente recebe pessoas de curto, médio e longo prazo, né? Para ser longo prazo, a gente tem o requisito de fazer algumas das nossas escolas. Curto prazo não, então você pode vir ter essa experiência ali, né? De repente dedicar férias em algum trabalho missionário que já tenha, que receba. Isso vai ajudar muito nesse processo de você entender e falar, é isso aqui mesmo que eu quero. Nossa, Você sabe, pastor, que queria só mencionar que tem uma pesquisa da MBT, que é um órgão muito importante de missões, que eles falam que o maior índice de missionário voltar do campo, voltar para casa, não é dinheiro, não é ataque espiritual, mas é de relacionamento, né? Opa. Então a gente brinca, os relacionamentos. Então a gente brinca que quando você vem missões a curto prazo, você já tem um bom treinamento sobre isso, né? Sim. Sobre as relações humanas ali, para você poder não ser um desses, né, que acaba caindo e voltando por causa disso. Então, eu queria muito encorajar, se você tem uma vocação, se você tem um chamado, não necessariamente precisa ser aqui, mas se for aqui, você é bem-vindo, mas em algum outro trabalho que você conheça, um trabalho sério, para que você possa ter essa experiência de conhecer como é a vida de uma base, como é a vida no campo, como é aí, né? E aí você poder viver isso de perto. Glória a Deus. E eu fiz alguns impactos missionários na minha juventude, quando eu era solteiro, jovem, bonito. Eu ainda continuo sendo, mas só que a diferença é que hoje eu sou casado, tenho filhos, é a única diferença. Sim. Né? Tem uns que estão aí, como a Sandra, e enfim.
Mas eu fiz duas viagens missionárias, além do sertão. Desde eu era jovem, eu juntava vários grupos de irmãos da minha igreja e outras igrejas, e a gente se juntava e fazia impactos, ia para sertão. Inclusive, uma dessas viagens, eu conheci alguém que cruzou meu caminho, sabe? Assim, a gente se conheceu numa dessas viagens no sertão. Legal. Mas não houve nenhuma simpatia, para ser sincero. Mas não importa que nossos caminhos se cruzaram, né? Foi uma dessas glória a Deus. Uma dessas viagens que foi para o sertão, que a gente se conheceu nesse projeto com jovens de várias igrejas juntos. E depois eu fui para Santa Cruz da Sierra, na Bolívia. Depois eu fui para Vale Grande também. E outros lugarzinhos por aí, fazendo obra de Deus, treinamento, formação missionária. Né? Isso me fortaleceu muito, isso me despertou muito para o chamado de Deus, para a obra missionária, para missões e também para o ministério pastoral, como nós temos servido hoje, mas o coração ainda queima por missões. A gente está aqui fazendo, né? Quem sabe, não sabemos onde Deus vai nos levar futuramente, mas nosso coração e nossa vida estão abertas aí. Então, amados. Mas a visão... Ei, Estevam, meu velho, saudade de tu, cara. Eu tô muito te vendo. A visão de Deus para o seu futuro vai determinar as suas escolhas. É isso aí. Né? Porque eu sei como eu quero terminar a minha vida. Amém. E eu quero queimar todos os meus dias e todos os recursos que eu tiver. Gente, esse aí é o missionário Estevam. Rapaz que dedicou a vida dele toda a missões, cada um dos anos dele no campo missionário. Pensa no cara que tem experiência para contar. Todos os dias é um dia de experiência. E aí, Estevam, meu velho? Ele não tá conseguindo, deixa eu botar aqui. Fala aqui, oi, filho, dá só um oizinho aqui. Oi, Estevam, tudo bom? Que bom te ver ontem. Foi muito bom dar um beijo em você, morder você. Senti saudade de morder essas suas bochechas. Fala, manda um beijo pra todo mundo que tá te vendo. Um beijo. Um beijo, meu lindo. Você é um missionário, né, Estevam? Fala, o que o missionário faz? Prega. Esse cara é fera. Tá bom, vem pra cá pra gente tomar um banho de praia, Estevam. Mamãe, toca desenho pra mim. Já acabou, eu já sei que já acabou o tempo da mamãe. Eu sei como é que é esse, né? Tá aqui pulando aqui. Aí eu falei, eu tô aqui assim no vídeo, ó, tipo, já vou. Tô ligado. Já acabou o seu tempo, mamãe. Já tá há muito tempo aí. Vivian, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse só uma palavra do seu coração pra gente e seguir, você estivesse orando por nós e por esses que têm uma chama missionária, têm um desejo missionário e que hoje em dia está cada vez mais difícil alguém ter uma vocação para missões, para um ministério, está cada dia mais difícil. Se você sente no teu coração, querido, cuidado com quem você se alicia, cuidado com quem você vai se casar, né? E vai buscar a Deus, vai servir ao Senhor. Precisamos. Exatamente. Urgente. Diz aí, Vivian. Sim. Amém. Eu queria deixar duas palavras. A primeira é que nós, como igreja, né, não somente os missionários, o cumprimento da grande comissão não é uma responsabilidade só dos missionários, não. Né? É de toda a igreja, é de todos nós. Então, se nós amamos a vinda do Senhor e nós ansiamos por isso, nós precisamos nos envolver. Amém. E vai ter muitas formas que você vai estar envolvido, né? Então, procure a forma que Deus te chamou para estar envolvido nisso. E a outra coisa que eu gostaria muito de encorajar os irmãos é que mais importante do que aquilo que nós fazemos é quem nós somos. Amém. Então, persiga saber quem você é, porque é isso que vai te sustentar no campo missionário. É isso que vai sustentar o seu relacionamento com Deus, né? Nós podemos passar por estações da nossa vida onde nós não vamos poder fazer as coisas como gostaríamos, mas quem nós somos vai continuar, independente da estação que a gente estiver vivendo. Amém. Então, procure saber sobre quem você é. E se você hoje me perguntar, Viva, quem eu sou? Você é filho de Deus. Desfrute disso, amém. Né? Viva isso, vá fundo nessa revelação da sua